Seja bem-vindo à nossa primeira aula de ciências com explicação de conteúdo. Nós estamos aí na nossa segunda semana de aula e essa semana nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que são sobre os recursos energéticos. Você já imaginou como seria a sua vida sem a energia elétrica? Não seria nada fácil. Então, a energia elétrica veio aí para facilitar muito a nossa vida. E sem ela, a nossa vida teria muita dificuldade. Por exemplo, através da energia elétrica que várias fábricas funcionam, é através da energia elétrica que nós conservamos nossos alimentos na geladeira, e a energia elétrica traz vários benefícios à nossa vida. Existem basicamente duas fontes de energia, as energias renováveis e as energias não renováveis. Vamos ver a diferença. As fontes que são consideradas renováveis, elas nunca se esgotam. Além de nunca se esgotarem, elas possuem a capacidade de serem recicladas e elas também podem ser renovadas, como, por exemplo, a energia que vem da água, através das hidrelétricas. A água, ela é uma fonte que se renova, por isso que é considerada a energia uma fonte renovável. Já as fontes não renováveis são fontes que não se renovam, elas podem se esgotar. São exemplos de fontes de energias renováveis: a energia eólica, a biomassa, as ondas, a energia hídrica, a geotérmica, as marés e a energia solar. Mais adiante, nós vamos estar vendo essas fontes de energia renováveis com mais detalhes. Vamos estudar cada uma delas bem detalhadamente. As fontes que são consideradas não renováveis são aquelas que se esgotam. Com o tempo, elas se esgotam e não pode ser regenerada para sustentar o nosso consumo. O petróleo é uma fonte de energia não renovável. O petróleo ele demora muitos anos para conseguir se renovar na natureza. É produzido através da decomposição na matéria orgânica, mas para que isso aconteça demora muitos e muitos anos. Então, essa regeneração do petróleo, essa produção, não dá tempo para compensar a retirada dele. Por isso que é considerado uma fonte não renovável. E é uma fonte que se esgota. Como exemplo de fontes não renováveis de energia, temos o petróleo, como já foi dito, o gás natural, o carvão e a energia nuclear. Vamos ver primeiramente o carvão mineral. Esse carvão mineral ele é formado através de restos de vegetais que viveram há milhões de anos atrás. Esses restos se transformaram em rochas e foram formando as jazidas de carvão, através das quais são retiradas esse carvão mineral, que é utilizado aí para vários fins, como, por exemplo, no meio industrial. Vamos acompanhar como ocorre a formação desse carvão mineral. Nessa primeira imagem, nós temos mostrando aqui um pântano, há mais ou menos 300 milhões de anos atrás. As plantas com energia solar armazenada morriam e caíam nos pântanos. A lama dos pântanos, por sua vez, impedia o apodrecimento e o desaparecimento dessas plantas mortas. Depois, a água, aí, há mais ou menos 100 milhões de anos atrás, e aqui embaixo a gente já tinha uma lama e as plantas mortas. Ao longo do tempo, o acúmulo de lama comprimiu as plantas mortas. Depois de milhões de anos, essa lama tornou-se rochas e os restos das plantas sobre fontes de pressão virou o carvão mineral. E aí, logo em seguida, nós temos aqui já a formação aqui de um solo e de uma vegetação em cima desse solo, e bem abaixo o carvão mineral. Então, o carvão mineral, ele aí pode ser retirado de poços e túneis. Para isso, ele precisa ser cavado, o solo precisa ser cavado. Muitas vezes, fragmentos de plantas fossilizadas são encontrados em pedaços de carvão vegetal, justamente porque esse carvão vegetal é formado a partir de plantas e vegetais em geral que são mortos e são aí conservados ao longo de muito, muito tempo, são sedimentados e transformados em carvão mineral. O carvão mineral ele pode ser utilizado aí de duas formas principais. Nas termoelétricas, que são tipos de usina que produzem energia elétrica a partir da água, só que
essa produção de energia elétrica ocorre através do vapor da água. Então, para aquecer a água, é necessário uma fonte de calor. E a fonte de calor que é utilizada é a queima do carvão mineral. O carvão mineral é queimado, a água é aquecida e o vapor dessa água que vai produzir energia elétrica. Essas termoelétricas, elas são ligadas somente quando a capacidade de produção de energia elétrica pelas hidrelétricas é afetada pela quantidade de chuva, que é muito baixa em determinados anos. O carvão mineral também é utilizado nas indústrias siderúrgicas para o derretimento de utensílios de ferro e de aço. O petróleo é um outro tipo de fonte não renovável. Vamos ver um pouquinho sobre o petróleo. Para iniciar a conversa sobre o petróleo, vamos ver aqui algumas notícias relacionadas ao tema. A primeira notícia vem aí da Folha de São Paulo, do site da UOL, e diz o seguinte: Petrobras anuncia novos reajustes e alta acumula, gasolina já passa de 50% em 2021. E a alta acumulada da gasolina já passa de 50% em 2021. Então, aí nós temos essa notícia, que foi uma notícia recente, do preço aí da gasolina que subiu. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira novos reajustes nos preços da gasolina e no diesel, com vigência a partir desta terça. A gasolina vendida pelas refinarias da estatal subirá 8,8%, já o diesel terá aumento de 5,5%, sendo que esse já é o sexto reajuste da gasolina e o quinto do diesel neste ano de 2021. A gasolina e o diesel são dois componentes obtidos através do petróleo. Outra notícia muito relevante foi essa aqui desse ano, dia 22 de fevereiro, foi uma notícia de um derrame de petróleo no largo da costa mediterrânea, que obrigou Israel a fechar suas praias. É um desastre ambiental que já é considerado um dos piores de sempre a afetar Israel. Um derrame de petróleo em alto mar, de causas ainda desconhecidas, depositou toneladas de alcatrão ao longo de pelo menos 160 quilômetros da costa do Mediterrâneo do país. Um dos principais problemas relacionados às fontes não renováveis é a sua poluição ambiental. O petróleo mesmo é um dos principais poluentes marítimos, porque a sua camada deposita sobre a água do mar, em cima da água. Como ele é mais leve do que a água, ele vai ficar sempre em cima da água. E essa camada impede a entrada dos raios solares na água do mar, impedindo a entrada dos raios solares, muitas plantas, as plantas marítimas ali que realizam fotossíntese vão morrer. E provoca também a morte de peixes e aves marinhas, já que o petróleo deixa as penas das aves molhadas, né, de petróleo, e pesa as penas, e aí essas aves não conseguem voar. Quando elas mergulham para pegar o peixe, elas não conseguem retornar para o céu para voar e acabam morrendo. Outra notícia relacionada também ao impacto ambiental causado pelo petróleo é essa daqui. Um ano de manchas de óleo no Nordeste relembra um dos maiores desastres do país. Esse desastre ocorreu no ano de 2019 e ano passado fez um ano que ocorreu esse desastre. O aparecimento de manchas de óleo nas praias do Nordeste, um dos maiores desastres ambientais já registrados no país, completa um ano neste domingo. Em 30 de agosto de 2019, há exatos 366 dias, o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis do IBAMA identificou os primeiros vestígios de petróleo cru em Conde e Pitimbu, na Paraíba. Até fevereiro deste ano foram recolhidas 5.379.076 toneladas de resíduos na costa. Lembrando que esse petróleo ele não ficou apenas no Nordeste, atingiu desde o litoral do Nordeste até o Rio de Janeiro. Foi o mais recente desastre ambiental relacionado com o petróleo. O petróleo ele tem origem a partir da decomposição da matéria orgânica, e aqui nós podemos observar como ocorre essa formação. Nessa primeira imagem, nós podemos ver aí, há milhões de anos, o fitoplâncton e o zooplâncton, após a sua morte, formam a matéria-prima do petróleo. Os restos de organismos parcialmente decompostos foram enterrados sobre camadas de sedimento. Sedimento nada mais é do que essa camada de areia que vai se depositando sobre a matéria orgânica.
Formaram-se hidrocarbonetos que migraram das rochas até ficarem retidos. Hidrocarbonetos é o composto que forma o petróleo. Hidro lembra hidrogênio e carboneto lembra carbono. Então, o petróleo é composto de hidrogênio e carbono. O petróleo e o gás natural acumulam-se e ficaram retidos. Ficaram retidos aqui nas rochas, formadas aqui a partir da decomposição da matéria orgânica. Para retirar o petróleo, faz então uma perfuração. Vamos ver algumas características principais do petróleo. Primeira característica, ele é insolúvel na água. Significa, sim, que ele não pode ser dissolvido na água. É como o óleo. O óleo, se você misturar, não dissolve na água. O petróleo, da mesma forma. Ele é um líquido viscoso. Viscoso é porque ele é um líquido muito grosso. Além disso, ele é menos denso do que a água, e é por isso que ele fica por cima da água, já que ele é menos denso. Se ele fosse mais denso, ele afundava. Como ele é menos denso, ele vai ficar por cima da água. Ele é composto por hidrocarbonetos, formado por hidrogênio, carbono, e também pode ser encontrado no petróleo nitrogênio, representado pelo N, S, que é o enxofre, e O, que é de oxigênio. A forma de extração de petróleo pode ser através da terra, né, terrestre, ou através do mar, que é a forma marítima. Para se obter os diversos componentes do petróleo, é feito o processo de destilação. O petróleo é aquecido e, através desse aquecimento, ele passa em uma torre de destilação, onde é obtido aí os diferentes derivados do petróleo. Dentre eles, nós temos o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, também conhecido como gás de cozinha, o éter, a benzina, a nafta, a gasolina, o óleo diesel, o óleo lubrificante, vaselina, a parafina, o asfalto e o coque. O petróleo dá origem a diversos derivados. Vamos ver aqui a porcentagem de cada derivado em relação ao barril de petróleo. O diesel, 40% do barril de petróleo vira diesel, 18% gasolina, 14% óleo combustível, 8% GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha, 8% a nafta, a querosene de aviação é 4% e outros derivados seguem aí 8%. Vamos falar um pouquinho sobre o gás natural. O gás natural ele pode ser encontrado em jazidas, assim como o petróleo. O gás natural ele pode ser encontrado junto com o petróleo. E ele pode ser encontrado de duas formas. Pode ser encontrado através da associação entre o óleo e o gás, ou seja, pode ser encontrado dissolvido no petróleo, e aí precisa de um processo mais caro para conseguir extrair esse gás do óleo, ou pode ser encontrado o gás não associado, que é o gás livre. Ele fica acima da reserva de petróleo. Dessa forma, a sua extração é mais simples. No Brasil, nós temos aí um gasoduto que liga o Brasil à Bolívia. Então, no Brasil, nós ainda obtemos esse gás através desse gasoduto que vem da Bolívia. E aqui no mapa nós temos aí por onde esse gasoduto passa. Ele vem aqui da Bolívia, passa por Campo Grande, São Paulo, Curitiba e chegando até Porto Alegre. Nós temos aí uma grande perspectiva de extração de gás natural através da reserva do pré-sal. Então, nós temos uma grande perspectiva de extrair, de retirar esse gás natural e não precisar mais desse gás que vem da Bolívia, extraindo aí do pré-sal. Outro tipo de energia, de fonte de energia não renovável é o xisto. O xisto é uma camada de rocha sedimentar originada sob temperatura e pressão muito elevadas. Quando aquecida, essa rocha ela é capaz de liberar um óleo e quando esse óleo é refinado, ele parece com petróleo. Porém, para se produzir esse óleo a partir do xisto, é um processo bem caro. Mas, através desse óleo, é possível se obter a gasolina, o gás combustível e também enxofre. Então, seria uma alternativa para substituir a gasolina produzida do petróleo, produzindo a gasolina através do óleo de xisto. Mas é um processo mais caro do que a produção de gasolina através do petróleo. E, por último, nós temos os minerais radioativos. Os minerais radioativos, temos aí como destaque o urânio.
que é o mineral radioativo mais utilizado como fonte de energia. O urânio ele é utilizado como energia para se produzir energia nuclear. No Brasil, nós temos a energia nuclear nas indústrias de Angra 1 e Angra 2 no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, nós temos também o Angra 3. Utilizado também o urânio para a datação de rochas, para determinar a época daquela rocha, e também utilizado na produção de armas, como a bomba nuclear. Nesse mapa, nós podemos ver as maiores reservas, as maiores jazidas brasileiras de urânio em potencial produtivo. Temos aqui em destaque 309 mil toneladas do minério estão distribuídas em jazidas na Bahia, Ceará, Paraná e Minas Gerais. O Brasil aparece na 7ª colocação, é a posição que o país ocupa no ranking mundial das reservas de urânio. 300 mil toneladas é o potencial de mineração somente na região norte, e mais de 11% de toda a região consumida no mundo vem do urânio. Então, é uma grande quantidade de energia que é consumida a partir de urânio, mas essa energia obtida através do urânio, diminuiu bastante depois dos acidentes nucleares que nós tivemos no Japão. Nesse mapa, cabe destacar que a cidade de Caetité e Lagoa Real, que dá bem próxima da gente, que tem uma grande jazida de urânio, e a exploradora de urânio no Brasil é a INB, Indústrias Nucleares do Brasil, que faz essa exploração de urânio em todo o Brasil. Essa imagem mostra uma jazida de urânio explorada aqui a céu aberto em Caetité, na região de Caetité, comandada pela INB. E nós temos aqui uma reportagem do BBC News dizendo que relatório do governo da Bahia registra pelo menos 5 acidentes com material radioativo no ciclo anterior de mineração em Caetité, entre 2000 e 2014. Então, existem vários acidentes relacionados à extração desse minério em Caetité entre 2000 e 2014, ou seja, um intervalo de 14 anos, foram alguns acidentes, 5 acidentes no total, envolvendo esse material radioativo, que é muito perigoso para a nossa saúde, podendo gerar o câncer. Inclusive, a região de Caetité tem grande número de casos de câncer, que pode estar ligado à extração desse minério. Não só a extração, mas pelo fato de ter uma jazida de minério nessa região, pode estar havendo a contaminação do lençol freático. Um outro elemento radioativo é o tório. O tório, muitas vezes, ele é utilizado para substituir o urânio na geração de energia, porque o tório ele produz menos resíduos do que o urânio. O urânio ele deixa muitos resíduos na natureza, já o tório ele deixa poucos resíduos na natureza, por isso que ele está sendo substituído, ele está sendo utilizado para substituir o urânio nessa produção de energia.